Muito boa noite, queridos e queridas! Vitão aqui na área mais uma vez com o Vitão Entrevista para falar de poesia, falar de palavras, falar de letra, falar de números, falar de canção, falar de poesia e falar dela, que é essa pessoa com um coração enorme, essa mulher que encanta não só pelos versos, mas também por suas atitudes. Ela que tem um encanto grande sobre todos nós que a conhecemos e que admiramos não só o seu talento, mas também toda essa sua forma de expor as suas posições através de seus versos. Para quem não conhece a Bruninha, desculpa, a Bruna Gomes, ela é uma escritora que tem um talento ímpar. Assim, ela realmente fala de sentimentos de uma forma madura, ela apresenta de uma forma tão transparente o que ela sente e o que ela tem de dentro dela, desses sentimentos, que fica quase que impossível você não se envolver também com essa arte. Então, assim, é uma mulher que fala dos sentimentos de uma forma tão aberta, tão jogada, tão rasgada, que não tem como você não se envolver também, não se sentir tocado com a forma como ela fala dos sentimentos. Então, assim, a Bruninha é isso aí, é essa coisa maravilhosa que faz com que a gente queira sempre ela por perto, escrevendo seus textos, escrevendo suas histórias, e a gente se emociona com isso e se emociona com a forma como ela consegue impor uma forma só dela de falar dos sentimentos dessa forma tão maravilhosa que ela faz. E é impressionante porque, assim, eu tenho 37 anos e demorei muito para ter uma maturidade emocional. E ela não chegou nem aos 20 ainda e tem toda essa maturidade. Então eu só posso realmente valorizar, agradecer e abrir espaço aqui para receber essa mulher que é maravilhosa mesmo. Então vamos receber aqui a Bruninha, gente. Vamos ver. Cadê a Bruninha? E aí? Vai entrar. Olha ela aí. Boa noite. E aí, meu anjo? Como você está? E aí, eu tô tudo bem, graças a Deus. E por aí, tudo certo? Tudo certo. Aqui tá. Esse corona não tá pegando a gente aqui, não. Vamos que vamos. Maravilha. É, tá bom. Mas e aí, vai, vamos lá. Já começa falando aí de você, fala um pouco. Vamos lá. Bom, então, meu nome é Bruna Gomes, né? Como o Vitor já falou, eu tenho 19 anos e sou de Patu, no Rio Grande do Norte. Meu sotaque entrega um pouco, né? E eu curso pedagogia, estou no 7º período do curso de pedagogia já, estou finalizando. Então é isso, sou escritora, sou professora, desde os 15 anos, inclusive, que eu ensino em casa mesmo. E sou poetisa, né? E assim como o Vitão, faço parte do Frutos da Poesia também. Sim. E aí, me diz, como que é pra você essa coisa de ter a arte e essa coisa de lecionar? Como é que é isso pra você? Na verdade, a arte, eu acho ela um importante meio a ser utilizado no momento de lecionar. Não só a arte da escrita, mas o teatro, a música, enfim, são N maneiras de se representar algo, de se ensinar algo, né? Então, eu acredito que a utilização da arte, e principalmente uma melhor utilização da disciplina de ensino da arte, se faz essencial para o crescimento do aluno, do professor, né? Porque, querendo ou não, o professor aprende também enquanto está lá lecionando. E vamos lá. Você
começou como? Como que a arte não, como que a literatura entrou na sua vida? Então, assim, é complicado de explicar, mas geralmente a literatura mesmo, como início, foi mais a literatura infantil, lá bem na infância, porque eu sempre gostei muito de ler. Não à toa, eu comecei a ler com 4 anos de idade. Então, acho que isso já entregava um pouco aí de que um dia eu viria escrever, né? E aos cinco eu realmente já lia tudo. Isso é minha mãe que conta, né? E aí, eu desde muito nova sempre gostei de textos da literatura infantil, de principalmente textos em quadrinhos. Teve uma fase que todo quadrinho eu pegava um livro e eu gabaritava todos os quadrinhos que tinha no livro, assim, era só passando. Textos maiores eu ia deixando e ia lendo todos os quadrinhos e assim, me encantei mesmo. Então, os primeiros contatos foram mesmo na infância com a literatura infantil. Sim. E, e que livro que você se lembra de ter lido primeiro? Qual foi o primeiro livro que você lembra, assim? Olha, da infância não dá para lembrar, porque eram muitos contos clássicos mesmo, que repetidamente eu lia, mas já maiorzinha, não em estatura, mas assim, já maiorzinha, é um que eu lembro de ter lido, que foi realmente a primeira vez que eu peguei um romance e falei, vou ler, e li a coleção completa, foi a saga Crepúsculo mesmo. Eu Nossa li Senhora! Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse, Amanhecer um e Amanhecer 2. Eu gabaritei completo, Ô, assim. E beleza! foi demais. E foi Isso justamente, mais ou menos isso mais ou menos com quantos anos? acho que 11, 12 anos. Nossa Senhora! Foi cedo, assim, por causa da minha prima, que era também onde eu tive os primeiros contatos com os livros de literatura infantil. Inclusive, ela deve estar aqui pela live. A Aline, que é minha prima, mas é irmã, assim, de vida. Nós só temos um ano de diferença, então, assim, é aquilo de cresceu junto. E aí eu ia pra lá, ela estava lendo, me disse que era muito bom e eu comecei. Então, muitos livros foi por influência dela mesmo, assim, de, Indicação olha, tô mesmo, lendo isso né? aqui. Isso. Ah, legal. E assim, você começou por Crepúsculo aos 11 anos, então, pô, que não são livros pequenos, né? Não são livros Não. pequenos, são livros bem grossos. E assim, geralmente a gente tá naquela fase ainda com 11, 12 anos lendo mais umas coisinhas bem infanto-juvenis, aquelas coisinhas mais fininhas ali de, sei lá, 100 páginas no máximo, tipo, tu já foi logo pro porradão. É, eu Que tava, beleza. 11, 12, por aí já tava. Vamos pra Crepúsculo aqui. Precoce, né? Então assim, então você acabou realmente tendo essa maturidade, esse seu amadurecimento foi muito antes do normal. Tipo, você acaba que tendo essas influências de leitura, de pessoas e tudo mais, você acaba vendo um mundo diferente das pessoas da sua idade normalmente. Então você acabou realmente acelerando o seu processo de amadurecimento. É, Tá, tá, realmente. tá. Legal. E então você então considera que a sua prima foi quem te apresentou a literatura assim nesse sentido, assim, literatura mesmo de É, não é o que você vai ler na escola, mas tipo, o que você quer ler. Entendeu? isso, Então sua prima é a pessoa a responsável por isso aí, então. com certeza. Então, beleza. E como é que você começou a escrever? Então, aí, na verdade, eu nunca, por muitos anos, eu não me imaginava escrevendo. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu lembro que na escola, por exemplo, eu era a pessoa que escrevia tudo. Tudo que o professor colocava no quadro, fosse importante ou não, eu escrevia por gostar mesmo de escrever, de estar com lápis e papel na mão mesmo. Às vezes, se eu estava em um lugar e eu não estava me divertindo com nada naquele momento, aí eu pegava e começava a escrever. Mas a escrita mesmo, como forma de poesia, como forma de expressão, ela só chegou na minha vida aos 18 anos. É Não, mesmo? pouco mais, porque quando eu fiz a página, até eu Ah, fazer a página, eu não me imaginava escrevendo. como não, gente? Peraí, É, vamos voltar então. Peraí então. Vamos voltar. Vamos tentar explicar isso aí, porque
assim, você tem a página há quanto tempo? Por menos de 2 anos. Menos de 2 anos. E aí você começou a escrever há menos de 2 anos, então. E já começou com essa potência toda. Me diz aí, então vamos lá, me explica aí, como é que foi isso? Então, é que assim, por mais que, como você falou, tente desse amadurecimento de forma precoce, de certa forma, eu me considero alguém que realmente muitas vezes estava à frente do seu tempo em comparação, mas eu realmente não me imaginava, tanto que eu até brinco que minha família é de artesãos e artistas. Artistas, Ah, poetas, legal! minha mãe é artesã, tudo ela faz. Tudo, Ou literalmente. seja, ou seja, a arte é uma coisa que já está no sangue. Com certeza. Ah, que Meu irmão legal, é cara! artista plástico, faz Ah, quadros caramba! incríveis. É. E então, assim, eu tenho um tio que é poeta, que faz cantorias, então, assim, mas mesmo assim eu nunca me imaginei. E aí eu ficava, gente, sério que só eu não nasci pra arte aqui? Do tipo, a ovelha Sério. negra mesmo, né? Aquela, Isso, e tipo, eu, meu gente, Deus, eu não faço como? nada. Todo Eu mundo não, tem um talento, só eu que não. isso, e eu, cadê, gente, minha coordenação motora, cadê minha, alguma coisa, gente, tem que ter. E aí, mas eu descobri a arte e eu achava que era a única que eu teria na música. É, Ah, quando eu entrei na banda, e eu passei acho que uns 4 anos, inclusive Isaías está por aqui, que é o filho do maestro da banda que eu fazia parte. E assim, aí eu pensei, eu achei o que eu o gosto, meu eu achei, talento. opa, flauta transversal é meu talento. E aí a escrita ela só nasceu de fato quando eu me senti sem conseguir falar com ninguém Entendi. sobre as coisas que estavam acontecendo. Sabe quando você precisa falar, mas nem todo mundo está ali disponível para ouvir, nem todo Sim. mundo quer ouvir aquilo, né? Então, assim, eu fiquei nisso e veio como forma de representatividade, porque veio no momento em que eu senti a necessidade de expor minha opinião quanto a representatividades em diversos âmbitos. Sim. E também, principalmente quando eu terminei um relacionamento. Vou abrir meu coração aqui. Né? Mas foi isso, porque quando acabou o meu relacionamento, eu tinha muita coisa para falar. Tanto que os meus primeiros textos é muito voltado a isso. É muito voltado Sim. à terna, é muito voltado à saudade, é muito a isso. Então, assim, eu precisava falar. E às vezes eu ia lá no privado da minha amiga e escrevia alguma coisinha. Às vezes saiu uma rima. Aí ela falou, você podia escrever, né? Aí eu falei, não, não. Eu não tenho alma de poetisa, não, nem de escritora. E aí comecei a escrever às vezes no caderno. E assim, eu sempre fui a pessoa dos textões, assim. Principalmente quando Sim. é muita amiga que gosta, eu sou a pessoa que, quando eu não tenho muito contato, por mais que eu tenha muito a falar, eu evito, porque para a pessoa não se sentir naquela pressão. Cara, eu tenho que responder grande mesmo, eu tenho que ler tudo. Então, assim, eu evito. Mas se é uma pessoa próxima, minhas amigas que o digam, eu faço elas passarem assim 20 minutos lendo, vamos ler aqui toda a história. E eu sempre digo, quando ninguém chega para você e fala, ou quando você não se vê tendo essa oportunidade, parece Sim. algo muito longe. Para mim era algo muito longe. Porque o que eu conhecia de escritores eram os grandes escritores. E é difícil quando você não tem alguém do lado que escreve e que diz, é possível. Então, assim, mas surgiu mais disso. E aí, tanto que o meu primeiro texto é sobre respeito, o segundo é sobre representatividade, e a partir do terceiro é sobre romance mesmo. Então, veio mais disso. E aí, quando eu comecei a escrever e vi que tinha jeito para coisa, digamos assim, aí eu falei, vamos tentar. E o que me fez permanecer foi o Frutos, porque logo que eu fiz, a Jana me descobriu, eu descobri a Jana, enfim. E aí eu entrei. E por isso eu vi que realmente, quando as pessoas começaram a elogiar, começaram a seguir, começaram a compartilhar, vi no meu privado e dizer, cara, que texto, eu precisava ler aquilo, ou aquilo eu me senti representado,
ou representada, eu fiquei extremamente feliz. E aí eu falei, não, eu preciso realmente fazer isso. Eu acho que é engraçado essa coisa que você falou agora de você começar a ouvir os elogios, as pessoas falando e tudo mais, porque eu acho que isso é algo comum de todos nós, né? Todos nós começamos assim de uma forma meio que engatinhando, dando aquela tateada assim, meio que sem saber onde tá pisando, e sempre ainda com aquela insegurança, porque você, por mais que você acredite que possa ter o talento, você não tem aquela certeza. Você vai naquela de tipo, se colar, colou. E você vai nessa, e é engraçado que todo mundo fala isso, que quando começou a botar os textos, os poemas dentro da internet, as pessoas quando começaram a falar, e pessoas assim, totalmente diferentes, pessoas que não tinham nenhuma ligação, não eram os amigos, não eram parentes e tudo mais, e aí que deu realmente esse levante de, eu acho que isso daí tá certo, eu acho que tem alguma coisa por aí. Isso é muito legal, porque a gente tem essa coisa sempre de será que eu tenho esse talento mesmo? A gente sempre fica na dúvida. E quando a gente tem essa resposta é muito bom. E me diz uma outra coisa aqui. Quando você tá de bobeira para ler, o que você gosta de ler? Tirando o Crepúsculo, que a gente já sabe agora. Crepúsculo faz um tempo que eu não leio, mas não é necessariamente romance, mas assim, romance eu gosto, mas eu gosto principalmente de textos que me tragam alguma reflexão, que me tragam algum ensinamento, que, sabe, que me façam realmente... O último que eu li nessa semana foi O Extraordinário, que é basicamente, né, a história de um garoto que, tendo o seu rosto diferente dos demais, e sempre foi bastante julgado, não tem amigos por isso, mostra sua história de superação. Então, assim, eu gosto desse tipo de texto, que me faz, principalmente como professora, rever alguns conceitos, rever modos de comportamento, entender histórias, perceber o outro, aprender a perceber o outro. Então, assim, eu gosto muito dessa vibe. Às vezes eu me pego lendo alguns livros de poesias mesmo, poema rimado, mas geralmente em livros é realmente algo que me traga Você essas vai mais para os reflexões. romances mesmo. Você prefere mais os romances do que as poesias. Você prefere mais É, prosa do que poesia. Sim. isso. E engraçado que você falou aí que você gosta de trazer, de ter essas coisas reflexivas e tudo mais, que você repensa o mundo e tal, porque você traz muito disso para os seus textos. Você traz muito isso, esses questionamentos, essas coisas de fazer pensar para os seus textos. E isso não é só influência, isso é proposital também. Você É, gosta de trazer, fazer as pessoas pensarem também. com certeza. Ou se gosto. Não só na escrita, quem estuda comigo sabe, em sala de aula eu sempre. Então, gente, vamos conversar sobre esse negócio aqui. Aí se começa um debate, eu já tento entrar, tanto que às vezes quando falam algo, aí os meus amigos já olham assim pra mim, tipo, vai, se posiciona, eu tô esperando você falar. Então, assim, de certa forma é bem proposital isso. Por mais que às vezes nasça de uma forma, sei lá, assisti um vídeo de alguém falando e aquilo me inspirou. Mas quando eu vou escrever, eu tenho o propósito de deixar claro o meu pensamento sobre aquilo e a minha Sim. visão geral sobre aquele tema e buscar falar, às vezes, de um modo até mais simples para que as pessoas venham a entender. E isso é muito interessante, porque na sua escrita, a gente que te conhece, pode falar que tem uma pegada muito pessoal, muito íntima sua. E, e que fica bem claro para quem te conhece, de que aquilo ali é algo que é muito caro a você. Você falar sobre determinado assunto é caro para você, que você tem que falar. Tipo, você tinha que botar aquilo ali para fora, que se não botasse, algo ia te fazer mal. Tipo, é mais ou menos isso mesmo? Com certeza. Tanto que, às vezes, mesmo que não seja em texto, às vezes eu vejo algo e não gosto do posicionamento, assim, eu discordo em algum modo. E
para não bater de frente com ninguém, porque é bom evitar a fadiga, né? Às vezes, geralmente é assim, cara, de que modo eu posso representar isso na minha escrita? Mesmo que não seja para postar no meu perfil, mas num status, fazer um status colocando aquilo, é porque realmente eu não consigo mais prender. Então, eu preciso falar. Tanto que o meu perfil surgiu exatamente disso. Quando eu pensei em escrever e elevar a minha escrita, que eu nunca imaginei que ia chegar ao ponto de estar sendo entrevistada por causa dela, mas quando eu pensei em elevar a escrita, era justamente por isso. Os textos românticos são mais consequência que os que eu realmente me posiciono de algum modo. Porque eu sempre quis me posicionar, mas de um modo que fosse mais simples, de um modo mais calmo, sabe? Mais sereno, mas que trouxesse essa força do posicionamento nele. E isso é interessante, porque você tem essa força nas palavras quando você usa, e quem te conhece sabe o quanto que você é uma pessoa tão doce e tão serena, tão sensata, tão tranquila. E os textos vêm com tanta força, tanto peso. Como é que você consegue pensar dessa forma assim? Tirar às vezes até essa fúria em alguns momentos. Então, na verdade, tem quem diga, né, Isaías, que eu não tenho um coração. Há quem diga. Então, assim, e eu já ouvi isso outras vezes, tipo que... Ah, Bruna, mas você é muito fria. Você não, sei lá, você não é romântica. Várias coisas assim, eu digo, gente, eu sou tão plural que eu nem sou uma coisa nem sou outra. Mas é que assim, eu tento, e ultimamente tenho tentado cada vez mais, ser o mais tranquilo possível. Por quê? Porque a coisa que eu mais defendo é exatamente o respeito. Sim. Então, assim, por mais que eu discorde de você, ou por mais que você tenha feito algo que eu abomino, que eu realmente acho que aquilo é uma coisa terrível, eu não me sinto no direito de te julgar, ou eu não me sinto no direito de atirar 4 pedras em você e desejar algo muito ruim para você, porque não sou eu. Quando eu faço isso, não sou mais eu. Então, assim, eu sou a pessoa mais tranquila desse mundo. Eu só tenho o meu jeitinho de demonstrar esse amor que eu sinto aqui pelas pessoas. Então, geralmente é com cuidado, cuidando ao meu modo do outro, me importando de verdade, mesmo que eu não chegue e diga, olha, eu gosto de você. Mas às vezes eu digo isso para uma outra pessoa, às vezes você nem sabe disso, mas eu chego para outra pessoa e faço, cara, sabe fulano, eu gosto tanto daquela pessoa, aquela pessoa é tão importante para mim, e aí eu vou mostrando ao meu jeito, quietinho no meu canto, mas eu demonstro. Sim. E deixa eu te perguntar, quais são as suas influências na escrita? Então, essa pergunta já é um pouco mais complicada, porque, como eu falei, a minha escrita não surgiu nem de algo do tipo, eu admiro a escrita de tal autor, então eu vou fazer algo nessa vibe. Não, foi algo muito direto, muito natural. Tanto que os meus textos são bem diferentes uns dos outros. Uns têm rima, outros não têm, uns abordam um tema, outros já abordam outro. Alguns são mais fortes, eu uso uma frase impactante, outros são bem mais leves. Então não tem algo específico, mas se tem alguém que eu posso citar como que eu admiro e admiro há muito tempo, não apenas depois que me tornei uma escritora, mas seu Zé Bezerra, que é um autor da minha cidade. Pô, que beleza! Depois me manda os links para eu procurar, saber mais. E assim, ele é um cara que, apesar de já ser pai, de já ser avô, ele é um cara que ele se permite entender o que está acontecendo na atualidade. Então, ele é um cara que ele não parou em nenhum momento da vida dele. Ele fala sobre os mais diversos âmbitos. Então, de certa forma, quando eu leio os textos dele, eu me vejo ali. Ele faz realmente poesia, poema mesmo, rimado, todos. Inclusive, vou iniciar a ler um livro dele, que é a pessoa que mais me faz parar para ler livro de poesia. É realmente ele. E já teve vezes, por exemplo, de
eu vou abordar tal assunto. Eu sei que ele já abordou, então eu leio o texto dele e me inspira. Então ele é uma forte inspiração, uma pessoa que eu admiro, e principalmente isso, essa questão de ele abordar diversos temas, muito parecidos com os meus, muitas vezes de respeito, de igualdade, e ao mesmo tempo conseguir brincar com essa coisa do passado, presente, fazer comparações enfim. Só difere porque ele só faz poema e é o que eu mais tenho dificuldade de fazer. Muito legal. Depois me passa as referências que eu vou procurar. Vou querer ler. E, então vamos falar dessa sua pluralidade. O nome do seu perfil, Mundo Misto Textos, é por isso, dessa pluralidade, desses vários mundos, desses mundos tão distintos, juntos em textos? Na verdade, sim. Inclusive, é exatamente por isso o nome. Porque eu pensei muito quando eu ia criar um perfil em o que é que eu ia falar. Principalmente porque quem já me conhece há mais tempo sabe que eu passei mais de um ano sem ninguém saber quem escrevia aqueles textos. O Rodrigo até fala que se assustou quando descobriu quem era que estava por trás. Ele chegou a vir no meu privado e perguntar quantos anos eu tinha quando ele viu a foto. Então, assim, foi muito por isso. Quando eu fui criar, eu falei, tem que ser algo que não tenha nada a ver comigo, assim, nada que tenha meu nome, porque ninguém pode saber que sou eu, exatamente por eu estar expondo sentimentos muito meus e que eu não quero expor agora, eu não me sinto preparada. E, ao mesmo tempo, eu não sabia o que era que eu ia seguir. Então, assim, eu vou falar sobre o quê? E eu ficava, eu quero falar sobre isso. Não, mas eu também quero falar sobre isso. Mas eu também sou romântica. Mas eu também sou uma pessoa que acha que o amor não é tudo. Então eu falei, cara, o meu mundo é muito misturado. Aí veio, meu mundo é muito misturado. Eu falei, mundo misto, né? Porque não tem outro. Então foi bem isso. Muito legal, muito legal. Porque tem um som aqui ao lado, mas... Não, tá dando pra ouvir. De vez em quando que tá dando uma travada, mas tá dando pra ouvir bem. Tá dando pra ouvir. Tá. E me diz aqui, pra você, o que é ser escritora? O que é você poder falar assim, eu sou escritora? O que é isso? Olha, na verdade, até hoje eu ainda fico. Eu sou escritora mesmo? Eu posso me denominar escritora mesmo? Sabe, eu ainda tenho essa dificuldade de dizer, não, eu sou escritora. Geralmente eu até digo, eu tenho uma página de textos, porque eu sou escritora, não sai. Não sai, assim. Mas se eu posso definir o que é escrever, pra mim, pelo que eu faço, é expressar. E aí fica a incógnita, expressar o quê, né? Expressar sentimentos, expressar posicionamentos, expressar o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu concordo, o que eu discordo. Então, assim, é uma forma realmente, para mim, de posicionamento. Os meus textos, para mim, são a minha posição. Então, é como você disse, quando alguém lê os meus textos, fica muito claro o que é que eu penso sobre determinado tema. Fica muito, muito claro o que eu quero, o que eu não quero, né? Sim, é impressionante isso mesmo, porque é muito claro, principalmente para quem acompanha, para quem está acostumado a te ler, é muito comum ver que alguns assuntos, inclusive, se repetem assim constantemente. Você volta aos assuntos, volta a determinados pontos para trazer novos argumentos e assim, e além disso, mostra muito assim que é algo que realmente faz todo sentido para você. Que se você não falar, o que eu acho mais interessante é que parece muito que é alguma coisa assim, tipo, se você não falar, isso vai te fazer mal. Então você tem que falar, você tem que botar para fora aquilo ali de alguma forma. Então isso eu acho mais sensacional da sua escrita, porque não é um negócio assim, você escreve por escrever, tipo, pelo hobby da escrita. Não, você tem um propósito na sua escrita. Você escreve. A sua caneta ela tem um sentido de estar na sua mão, entendeu? É mais ou menos nesse sentido que eu vejo.
E, e assim, qual o texto que você mais se orgulha de ter escrito? Essa Chegou na pergunta, pergunta que vocês. essa É, a pergunta pergunta que todos vocês gostam de reclamar. Olha, eu pensei muito, mas muito para responder isso, mas de certa forma foi fácil por um pequeno detalhe. Porque na verdade são dois, mas não se preocupe, eu vou escolher só um. Mas eu vou explicar por que eu falei que são dois. É porque, como eu falei anteriormente, fazer poema mesmo, assim, rimar, um texto inteiro de rimas, para mim é algo desafiador. Porque eu nunca fui instigada a fazer. E como você bem falou, meus textos geralmente têm um propósito que é trazer alguma posição. Então, eu nunca pensei em fazer, vou fazer só para rimar, só para ficar bonito. Sabe? Então, até quando eu vou rimar, tem que ser com alguma força, com alguma coisa. Sim. Então, um texto que foi bem nesse âmbito, foi muito importante, foi um que foi no Dia da Mulher. O que será, né? Que o do Dia da Mulher, né? Quem me conhece entende por quê. Então, assim, foi ele porque eu falei da data específica do 8 de março, eu trouxe reflexões e eu consegui fazer todo em rima. Completo, Olha assim. só. Então, quando eu li de novo, foi aquilo do... Fui eu mesmo? Não, não fui eu que escrevi isso. Sabe? Mas, apesar disso, o que eu realmente tenho mais orgulho de ter escrito é um que também era sobre a mulher, mas que não era sobre o Dia da Mulher. Era só... Sabe aquilo que você falou, de que se eu não falasse, aquilo não tinha como, né, eu manter Sim. em mim. E o título dele era... Eu não costumo botar títulos, mas assim, a parte que aparecia era mais assim, com relação ao pior dos monstros. E aí só descobriam qual é esse monstro ao final do texto. Então eu fiz meio que aquilo. E foi um texto tão grande que teve que terminar nos comentários. Foi assim, eu coloquei tudo para fora. Tudo para fora. E ele foi uma libertação. Por quê? Porque esse monstro, que no final eu exponho, era o pensamento retrógrado. Sim. Eu trouxe no final. Né? Eu coloquei ele, que é o pior dos monstros. Então, assim, e falava sobre a liberdade sexual da mulher, que é algo que eu nunca havia falado. Nunca mesmo, assim, porque é aquela coisa do menina não pode falar sobre, é aquela coisa do menina não pode. Menina, você tá cantando isso? Menina, você tá pensando nisso? Começa a falar disso, os meninos ficam, saem as meninas. Então, É. assim, eu sofri muito isso ao longo do meu crescimento por uma construção, não por maldade de um ou de outro, mas por uma construção que infelizmente ainda é assim. Sim. Então, quando eu me dei a oportunidade de, mesmo as pessoas sabendo quem escreveu, eu consegui falar sobre, e como meio que uma narrativa, porque eu contava a história do que a menina passou, do que a mãe falava, e ao final que a mãe, por causa desse pensamento retrógrado, acabou vindo a falecer sem descobrir o prazer da liberdade da mulher. E que a filha, quando se opôs a isso, foi que conseguiu. Então, assim, foi uma narrativa, que também é algo que eu não me imaginava fazer. Um textão narrativo assim, tão longo, com um mistério no final. Então, foram tantos detalhes e foi tão libertador que, para mim, o meu maior orgulho até hoje é ele. É esse. Ah, que bom. E, e assim, um texto que você leu que te marcou. Alguma coisa assim, qualquer coisa. Então, esse daí é complicado, porque geralmente eu não decoro autores, eu não decoro, sabe? Eu sou essa pessoa. Tipo, hoje eu tenho o maior cuidado de dizer quem é o autor dos textos. Mas antes era mais difícil. Mas assim, eu lembro vagamente de um que já dentro da universidade eu li, que era também sobre essa questão, questões sociais, era sobre questões sociais, então falava tipo, da mulher que um dia resolveu mudar. Pode ver que tudo ali está conversando com a mulher, tudo está conversando com essa liberdade. Mas Sim. um que é texto e que eu vi não como forma de texto,
vi filme, mas posteriormente li o livro e até hoje sou apaixonada, foi O Pequeno Príncipe. Ah, Ele marcou. E assim, hoje as crianças, né, desde muito cedo, têm contato com esse livro. sim. E é o que eu penso, cara, por que eu demorei tanto? Porque para você ter uma noção, eu vim ter contato com ele quando eu estava terminando o ensino médio. Mas o Pequeno Príncipe, assim, eu li quando eu era criança e eu acompanhei muito, assim, meus amigos, eles não leram, muitos deles não leram, até quase que a nossa vida adulta já. E eu falava muito do filme e tudo mais, e do livro e tudo mais, e tinha algumas citações do livro, e eles falavam também, tipo, mas pô, Pequeno Príncipe, pra que eu vou ler isso? Não sei o que. E hoje todos eles já leram e falam pra mim, não, a gente ia ter lido essa porra realmente antes quando você falava, porque é muito bom e te bota pra pensar. E é interessante porque eu vejo muito que, assim, rolou um certo tipo de preconceito com o livro. De repente, não sei se ficou associado muito com principalmente na minha época, assim, anos 90, início dos anos 2000, com uma coisa muito feminina, o livro. O livro não tem nada de feminino, o livro, tipo, muito pelo contrário. E, mas tinha essa questão de, não, esse livro é de mulher, esse livro é É para feminino. menina. Assim, eu acho que de repente isso explica um pouco de por que as pessoas não tinham tanto acesso a ele. Mas assim, não sei se para você também teve isso esse livro não vai ler esse livro não, esse livro é meio infantil e tal, entendeu? Eu acho que foi mais uma questão de, assim, falta mesmo de oportunidade de ler, porque, assim, eu moro numa cidade que é muito pequena mesmo. E aqui a gente não tem nem biblioteca, então, assim, a gente não tem opção de, eu vou tal canto ler tal livro. E como o meu acesso à internet também é, tipo assim, acesso de, vou ler um livro na internet agora, é algo mais recente, então, assim, era mais o que era me apresentado na escola. E eram pouquíssimos ou quase nenhum que eram. Sim. Então, quando eu cheguei no ensino médio, foi que no segundo ano, por exemplo, quando eu estava no segundo ano, o quê? 15 anos. 15. A professora de língua portuguesa passou a nos trazer livros de literatura a cada bimestre. Então, a cada bimestre a gente tinha que ler pelo menos 2 livros. E isso, naquele tempo, naquele tempo faz muitos anos, né, Vitão? Mas assim, mas naquele momento eu ainda não pensava em escrever, não pensava em nada disso. Então eu sinto que eu não aproveitei tanto quanto eu deveria ter aproveitado, mas que de alguma forma, se eu lembro até hoje, se é porque me marcou. Principalmente quando eu estava no terceiro, que eu li o 15, de Raquel Queiroz, pela mesma professora. Por causa da mesma professora para um trabalho. Então, assim, literatura, depois de Crepúsculo, quem trouxe foi realmente essa professora Ana Maria. Aninha, eu sei que você vai ver esse vídeo em algum momento, então um beijo para você que eu tô com saudade. Mas, assim, ela trouxe e eu sei, querendo ou não, ela me fez ler mais. Sim. Ela trouxe outras opções. Ela fez a gente refletir. Despertou essa coisa, né, da leitura. Essa questão de que, olha, você já percebeu que esse livro fala sobre tal coisa da mulher e tal? Coisa que eu nunca havia parado para pensar ou para analisar em nenhuma outra obra. Então, assim, meio que deu aquele estalo. E no terceiro ano, O Pequeno Príncipe foi a peça apresentada, valendo a nota do último bimestre. E eu era uma E assim, eu sempre fui apaixonada por dança e teatro, que ainda tem esse lado meu que vocês não conhecem, de quem fazia aula na infância. Estamos aqui. Mas, assim, eu sou apaixonada por teatro e ali eu fiquei ainda mais. E como a gente tem que ensaiar muito, e eu decoro as coisas fácil, eu tenho essa facilidade, eu decorei todas as falas dos meus colegas, sendo que eu não tinha fala. Então, eu praticamente decorei, digamos, o livro, sendo que eu não tinha fala, porque eu era uma das rosas que dançava em um dos momentos, assim.
Então, como eu estava em todos os ensaios, eu tentava estar em todos para entender a história. Foi meio que uma leitura digital do Pequeno Príncipe, assim, ao vivo, a cada ensaio. Então, e aquilo dali foi onde realmente eu falei, a arte muda, a arte faz pensar, mais do Sim. que, assim, quando eu vi realmente isso concreto na minha frente, e não apenas o meu pensamento mudar, mas quando eu vi o dos colegas se transformar de algum modo. Então, assim, foi crucial o Pequeno Príncipe. Agora me diz, seu processo criativo, como é que é? Como é que você para escrever? Então, o meu processo criativo é até difícil de eu definir. Acho que é mais difícil do que definir minha escrita. Mas assim, geralmente surge alguma oportunidade em meio a, sei lá, eu vejo algo sobre e eu falo, olha, isso aí dá para sair um texto. Os textos românticos geralmente nascem de eu ouvir música mesmo. Começa a sentimentos que eu faço, não, meu anjo, isso aqui vai sair, que se isso daqui não sair em texto, sai em lágrimas, então vamos em texto. Então, Ótimo. aí eu faço isso. Mas, geralmente, principalmente os de posicionamento, é quando surge alguma discussão em sala de aula na universidade, quando eu assisto um vídeo que me remete àquilo, ou quando alguém toca lá naquela minha feridinha e eu faço amado, isso não vai ficar em branco, não, vamos escrever um texto sobre. Não pise Então, no calo da Bruninha. não pisa no meu calo, porque eu sou um anjo, mas às vezes eu sou sem coração. Eu consigo ser os dois. E me diz outra coisa. Aqui, agora falando um pouco sobre essa forma como você se expressa nos seus textos, você se derrama muito. Assim, quem te lê, percebe que ali você deixou um pouco da sua alma ali. Que seus textos têm a sua alma, têm a sua marca, não tem jeito. Você acha que realmente é isso? Que você termina do jeito assim, terminei, pronto, agora tô livre, tô leve, tô solta, tô melhor. Como é que é? Na verdade, acho, principalmente porque como a minha escrita surgiu dessa vontade de me posicionar de algum modo, e a arte que eu encontrei foi a escrita, e fico muito feliz por isso, porque eu acho que foi um momento muito oportuno. Então, assim, eu sinto muito isso, mesmo quando são, por exemplo, os textos do Frutos, do mês, que é um tema específico dado. Mesmo assim, quem lê percebe que eu coloquei um pouco dos meus textos ali. Eu uso Sim. daquilo e eu penso, cara, como é que eu transformo esse tema em algo que eu possa falar? Ou eu vou direto para a minha vida pessoal, como no tema Sorriso, que eu falei do nascimento do meu sobrinho, Sim. né, em momento que eu falei do nascimento dele. Então, eu vou para esse lado pessoal, ou eu busco um modo de trazer para a realidade das coisas que eu defendo, digamos assim. Então, eu Sim. sinto que tem, acredito que não muito, mas tudo de mim nos textos, porque parece que quando eu termino de escrever, eu me desfiz em palavras ali mesmo. E Sim. aí é quando eu realmente me desfaço em palavras que eu faço agora, coração relaxado. Agora tá tudo bem. Ah, que ótimo! Porque, assim, e é impressionante que realmente passa essa sensação que você tem um relato emocional, não é uma coisa simplesmente é um texto, não, é muito mais, sabe? Assim, dá essa impressão de que tem ali algo a mais, tem ali um sentimento, tem ali uma força que quando a gente te conhece, a gente sabe de onde vem. Mas quem não te conhece deve ficar assim, gente, essa menina só fala disso, não é possível, tipo. E eu acredito que tenha muito também do fato de algo que, pelo menos eu me percebo assim, e as pessoas que estão ao meu redor geralmente falam,
que concordam com isso, é a questão de que eu tento sempre perceber o outro, além de mim. Então, assim, Sim. é algo do tipo que, se alguém faz algo contra mim, eu vou saber lidar com aquilo. Agora, se você faz aquilo com outra pessoa, eu conheça ou não a pessoa, mas quando eu vejo que alguém foi atingido por algo, aquilo dói mais em mim do que quando me atinge diretamente. Te entendo Então, bem. eu tenho muito, muito isso, e talvez por isso que às vezes temas que não são meus, que não é a minha realidade, que não é o que eu sofri, eu consigo descrever em palavras, mesmo assim, porque eu me coloco no lugar. Eu penso, eu sinto por aquela pessoa. Então, assim, tem muita gente que diz que eu choro muito, por exemplo, em filme, música, alguma coisa. Mas não é no sentido de, que cena bonita, eu vou chorar. Não é isso. É tipo assim, cara, pessoas passam por isso, de verdade. Então eu Empatia. penso, né? Então eu fico, tipo, as pessoas passam por isso e ninguém faz nada. Aí vamos escrever, porque alguém tem que fazer alguma coisa. Então, assim, não é à toa, inclusive, que estou sendo professora, que eu acredito que lecionar também é uma arma que você pode usar muito a seu favor para mudar realidades. Sim. Assim, e foi bom você falar isso, porque eu sou filho de professora, já te falei isso, e eu tenho um carinho enorme, porque além da minha mãe ser professora, ela trabalhou no colégio que eu estudei durante boa parte do meu ensino fundamental, e conheço todas as professoras, a gente tem contato com elas até hoje, que são amigas da minha mãe até hoje e tudo mais, chamo elas de tia até hoje, e, 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 e assim, e eu tenho um carinho muito grande pela profissão dos professores, porque eu acho que é uma forma de você realmente mudar o mundo. E você resolveu juntar duas coisas que ao meu ver, mudam o mundo, que é a escrita, que é a poesia, e lecionar. E como que é isso para você? Como que você vê dessa forma também, que são formas que você está usando para mudar o mundo, que cada texto seu realmente tem um peso e que faz diferença no mundo, entendeu? Como é que é para você isso? Então, apesar de eu ainda não estar em sala de aula diretamente, eu já passei por estágios, eu já passei por projetos. Então, assim, e desde os 15 anos eu dou aula de reforço. Então, de algum modo, eu sei que, por relatos que já ouvi de alunos meus, eu sei que eu já consegui, minimamente, mas de algum modo, mudar algo, transformar algo, através da educação. Então, assim, uma das coisas que eu mais busco é trazer a escrita para isso. Tanto que no meu segundo estágio eu rompi mais uma barreira, que foi a da escrita planejada e que precisava ser sobre tal coisa, sabe? E foi um desafio que eu escrevi uma peça teatral simples. Oh! Foi simples, mas, modéstia à parte, foi simples, mas deu resultado, porque eu escrevi a peça e eu fiz uma aula interdisciplinar de artes, português e ciências dentro disso, porque eles estavam estudando questão de alimentos, alimentação saudável, alimentação não saudável. Então eu consegui trabalhar leituras, e a leitura principalmente, porque eles era na hora. Então ninguém pegou fala, era na hora. Justamente pela arte do improviso, então já entrava mais algo de arte. Então a gente fez um círculo, eu escrevi todinha a peça, mandei para a professora gostou bastante e falou, não, vamos fazer. Aí, nisso, cada um tinha sua fala e eles precisavam ler na hora, então eu estava trabalhando a leitura. Era separado grupo de alimentos saudáveis e não saudáveis, e era uma peça mesmo, tipo, a menina ia passando, falavam isso, falavam aquilo, um puxava para um lado, outro para outro. Então foi algo que todos, absolutamente todos os alunos participaram, gostaram, ficaram ansiosos quando souberam que ia ter. E como era uma turma bem artística, digamos assim, a professora chegou a se impressionar, porque viu que até os que não gostam tanto de ler, ou que não gostam tanto de se apresentar, parecia assim que estavam em casa mesmo, porque era algo ali nosso.
e que no outro dia na aula você perguntava, eles sabiam o que tinha sido dado na aula anterior. Caramba, que legal. E assim, então além de escritora, professora, dramaturga, Quero muito. Alguém me contrata, por favor? e então me diz, aonde que você espera que a arte, que essa tua arte te leve, que essa sua escrita te leve? Olha, eu acho que essa pergunta é mais difícil que a do texto. Mas eu espero que seja muito longe, porque quando eu comecei a escrever, não que eu tinha pretensão de vou virar uma Raquel de Queiroz da vida, mas assim, eu comecei a escrever pensando em minha arte, de uma certa forma, ganhar outras proporções. Não pelo ficar famosa, não pelo ego do eu quero, muitos seguidores, eu quero ficar famosa, mas para levar reflexões onde elas ainda não chegaram. E Sim, é por isso que às vezes eu uso de uma forma mais leve, porque eu quero que todos, até quem não gosta muito de texto desse tipo, parem um pouco, deixa eu ler isso, porque uma pessoa que eu consegui tocar, que eu consegui melhorar nisso, para mim já vai ser excelente, entendeu? Então, sim, assim, eu quero que a minha arte, que a minha escrita chegue onde eu nunca achei que chegaria. Então, assim, pretendo posteriormente, sei lá, um canal no YouTube, alguma coisa, mas eu não quero abandonar a escrita. Eu quero usar a escrita em sala de aula. Eu quero usar a escrita, sei lá, se um dia eu não escrevo aí uma peça maior e alguém numa universidade ou em uma escola, sei lá, faz. Coisas simples, mas que podem mudar de alguma forma, sim. sabe? Então, assim, é, o principal para mim é realmente que eu toque pessoas através da arte, eu consiga transformar o mundo, porque esse é meu sonho. Desde que eu entendi isso, que demorei para entender, por incrível que pareça, demorei um pouco para entender, ao meu ver, demorei, ao meu ver, né? Mas entendi. Então, e eu percebi que eu podia fazer algo, e se eu posso fazer algo, eu vou fazer. Rones, eu te amo também, só para deixar claro aqui. Mas assim, é impressionante porque você tem Tá essa travando um coisa, pouco, Vitor. você tem essa coisa que a gente percebe, essa sua vontade de mudar o mundo. E vem muito com o que eu penso também. Eu acho que todo escritor tem que ter essa aspiração de querer mudar o mundo com seus textos. Eu acho que isso é o principal. Ó, a gente está chegando no final. Então, agora eu quero saber o que você preparou para declamar para gente. Não entendi o final, Vitor. Eu quero saber o que você preparou para declamar para gente. Então, né? Como já seria de praxe de Bruna, eu trouxe um texto que traz alguma reflexão, ao meu ver, e assim, inclusive para pensar em qual trazer foi também um pouco complicado, porque tem muita coisa que eu gostaria de ter trazido, sobre romance, sobre representatividades, enfim. Mas eu escolhi deixa eu só abrir aqui, que eu acho que trata muito desse misto de emoções que eu tento trazer. Então, traz a reflexão, traz a leveza, traz o impacto de uma única vez em um único texto, né? Então, posso Vai lá, começar? à vontade. Vamos lá. Nem sempre é fácil conviver em meio a pessoas com pensamentos que em tantos âmbitos divergem dos nossos. Além disso, considero no mínimo estranho ouvir "somos todos iguais", mas olhar à minha volta e me deparar com uma tão vasta diversidade. Apesar desse pensamento já se fazer presente em minha mente há tempos, foi algo que tornou-se ainda mais nítido quando escorreguei meus olhos lentamente em torno daquela vila na qual me encontrava, e de repente estão logo ali, em minha frente, pessoas com alguma necessidade educativa especial, pessoas que não têm alguma, pessoas com e sem deficiência, mulheres, homens, crianças, idosos, heterossexuais, LGBTs,
religiosos, ateus, negros, não negros, professores, costureiros, aposentados, marceneiros, trabalhadores de outras profissões. Nossa, naquele momento senti-me até um pouco desnorteada com tantas informações recebidas tão repentinamente. Me aproximei daquelas incríveis pessoas a fim de entender como era possível haver tanta diversidade e, ao mesmo tempo, tanto respeito. Porém, antes mesmo de que eu pudesse trocar alguma palavra, percebi que ali havia uma placa com algumas informações importantes. Curiosa que sou, logo tratei de ler. Lá dizia: seja bem-vindo à Cidade do Amor, onde todos os bairros são denominados respeito, e em todas as ruas há excesso de empatia. Tudo isso para que a felicidade se faça presente e constante na vida de todos os moradores, bem como para os seus visitantes. Que coisa linda, quanta emoção! Mas, de repente, acordo, com um sorriso resplandecente, é claro, mas também com uma lágrima de saudade a escorrer em meu rosto. Ah, é uma pena que tenha sido apenas um sonho. Era tudo tão lindo e parecia tão real que de lá eu não queria sair. Apesar de não ser realidade, me fez refletir acerca da fatídica frase "somos todos iguais". E hoje acredito que o problema não esteja na frase, mas sim que o que falta é as pessoas entenderem que é no respeitar das diferenças que nos tornamos igualmente humanos. Nossa Senhora! Maravilhoso. Eu admiro muito eu admiro muito essa sua capacidade de expressar tão ricamente o que você sente, porque você é muito nova e mesmo assim você tem toda essa vivência enorme para mostrar pra gente. Isso é lindo, 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 e eu acho que você tem que mostrar isso para o maior número possível de pessoas. Então, maravilhoso, tá? Ó, a gente tá chegando no final, deixa o recado aí pro pessoal. Ah, mas só com relação a isso que você falou, eu acredito que tem muito a ver com essas leituras que eu faço, com a arte em si. Eu acredito que é a arte que me faz assim, a arte quando eu assisto uma novela, quando eu vejo uma peça teatral, quando eu leio um livro que me faz refletir, minhas vivências pessoais, que por menos tempo que eu tenha tido de vida, né, mas já tenho muitas experiências, e que às vezes as pessoas, já tive vezes assim das pessoas dizerem: ah, mas a vida pra você é tão fácil, como é que você nunca passou por nada? E aí eu começo a pontuar. Então, quando eu tinha tantos anos, tá. Quando não sei o quê, a pessoa fica: você já passou por isso? Você já teve isso, sabe? Tipo, tem algum conflito na sua vida e tal? Justamente por isso, porque eu tento não transparecer, mas nas palavras eu coloco tudo. Obviamente, nem sempre o meu eu lírico sou eu. Nem sempre o eu lírico é a Bruna. Mas são raras as vezes em que não são. E mesmo que não seja no texto completo, em algum momento dentro daquele texto tem uma essência minha. Então, o recado final que eu deixo para todo mundo é realmente que escritores que estão aqui assistindo, vamos transformar o mundo. E quando eu digo transformar o mundo, eu não falo só em relação a fazer textos de posicionamento, porque às vezes quando você faz um texto engraçado, quando você faz um texto romântico, você muda o mundo de alguém naquele momento, você muda o dia de alguém naquele momento. Então, assim, use isso, essa sua arte de escrita para o bem, sempre. E aos demais, que são ou não escritores, são ou não artistas, busquem sempre prezar pela empatia, pelo respeito ao que você entende, ao que você não entende, porque o respeito é essencial acima de qualquer entendimento, acima de qualquer coisa, acima de qualquer posicionamento seu. Porque por mais que eu não concorde com o que você fala, eu preciso respeitar que você tem a liberdade de falar aquilo. Então, assim, ir contra as pessoas, usar de violência, de algum modo, não vai acrescentar em nada você. Então, assim, empatia, amor, respeito, arte e poesia. E depois disso eu só posso encerrar. Tipo, meu amor, muito obrigado.
Maravilhosa entrevista, de verdade. Muito obrigado por Eu que tudo, agradeço, tá? meu amor. Tá Muito bom? obrigada pela oportunidade. Beijo, meu amor.